Igreja. Amém. Meus amados irmãos, hoje estamos comemorando a reforma. E a reforma é comemorada no dia 31 de outubro. E a gente aproveitou a igreja reunida para lembrarmos sobre as verdades que nos guiam como igreja. Amém, meu amado? E hoje a gente vai fazer algo muito legal. Hoje não vai ser uma palavra expositiva e temática também não vai ser, não. A gente vai andar pela carta de Romanos e a gente vai usar a ARA, tá? Almeida Revista e Atualizada. A gente vai andar porque quando você pensa em reforma protestante, quando você vai para a Bíblia, você lembra de duas cartas de Paulo, que falam sobre o tema da reforma protestante, principal da reforma protestante, que é a justificação pela fé. E quais cartas de Paulo que falam dessas duas coisas, que bate de frente contra o mérito e fala da justificação pela fé? Romanos e Gálatas. Quem falou Gálatas? Se fosse outra pessoa, ia dar um açaí. Você sabe. Brincadeira. Romanos e Gálatas. Meus amados, a questão do mérito sempre rondou o povo de Deus. Sempre rodeou o povo de Deus. Obrigado, meu querido. E o mérito está dentro de nós. É a religião. Quando você vai pegar o ponto comum de todas as religiões do mundo, o Deus muda, as práticas do dia a dia, a lei moral das religiões podem até mudar, mas tem algo que liga todas elas. E existe o falso cristianismo, como também existiu o falso judaísmo. E tudo aquilo que é falso tem algo que liga essas coisas. E eu já falei aqui agora. É a questão do mérito. Mérito. Você dá algo primeiro para o Deus da religião tal, ou na distorção do cristianismo, você acha que dá algo primeiro para o nosso Deus, e ele vem e te salva, e ele vem e te abençoa, essas coisas. Então, aquilo que é falso, temos, né, tanto o cristianismo falso, na época da lei, o judaísmo falso, né? Estou falando judaísmo aqui, mas mais para a época de Jesus, né? Enquanto as outras religiões do mundo, é essa questão, a questão do mérito que une elas. Uma vez fizeram a pergunta: o que é que diferencia o cristianismo das outras religiões? Aí você pode pensar, não, o nosso Deus é um Deus que faz maravilhas, os milagres. Não é este o ponto. Nas outras religiões você também encontra operações demoníacas. Né? Não é verdade? Né? Coisas sobrenaturais acontecem nas outras religiões. Aí fizeram essa pergunta um tempo atrás, e um homem de Deus, grande parte da igreja deve conhecer ele, né? Deve ter ouvido falar dele. C.S. Lewis, quem já ouviu falar? Ele falou: o que diferencia o cristianismo das outras é a graça. Glória a Deus, igreja. Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Quem primeiro deu a ele para depois receber? Paulo pergunta. Ninguém. Então, lá na época de Paulo, a questão do mérito já estava rondando a igreja. Já estava, né, querendo entrar no meio da igreja.
Na época de Paulo, meus amados, existia vários judaísmos. Existia o judeu fiel realmente a Deus, e esse judeu se converteu a Cristo, né? Que era quebrantado de coração, que entendia que era pecador. Mas também existiam os judeus que confiavam nas obras, né? Sabe por que Jesus deu aquele exemplo do fariseu orando, falando, graças te dou, Deus, porque eu não sou como aquele publicano, né? Eu não sou pecador como ele. Jesus falou este texto, ensinou isso porque ele começa o seguinte, olha, o texto começa da seguinte maneira. Jesus ensinou tal coisa porque os homens confiam nas obras, na sua obediência, no seu desempenho, sabe? No seu desempenho diante de Deus, aí Jesus, se você confiar nas obras, meu querido, você vai perder a primeira característica do cidadão do reino, desde Adão. A característica de um cidadão do reino é ser quebrantado. A primeira, a que abre a porta para o restante das características, é ser quebrantado de espírito. E o que é isso? Ser pobre de espírito. É olhar para si mesmo e se declarar uma pessoa falida espiritualmente. Ou seja, eu não posso me salvar. Se Deus levar em consideração as minhas obras, já estou condenado. Tá? E aí, meus amados, veio Cristo e os judeus verdadeiros, né, aqueles que o Pai enviou para Cristo, foram para Cristo. Né, aqueles que foram salvos pelo Pai, foram até Cristo para recebê-lo como Senhor. Mas aí, a questão do mérito começa, né? Quis entrar na igreja, né? Os judeus, tinha lá os judeus convertidos e tinha os gentios convertidos também. E aí os judeus queriam pegar os gentios, olha, vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, Vocês têm que ter a dieta alimentar, né? Não pode comer carne de porco. Mas aí os apóstolos se reúnem, isso está registrado em Atos 15, não. Jesus não vai exigir isso dos gentios, né? Essas coisas, Deus, não é obrigado o gentio se tornar um judeu para ser salvo. Glória a Deus, igreja. Mas Paulo vai bem mais fundo. Paulo fala que a obediência não salva ninguém. A obediência não salva ninguém. Tá? Porque, meus amados, como eu disse antes, ninguém vai dar algo a Deus primeiro para depois cobrar salário, para depois cobrar algo em troca. Glória a Deus, igreja. Mas aí, veio Cristo, né, Paulo escreveu aos Romanos e tal, sobre essas coisas, mas, por incrível que pareça, na Idade Média, o cristianismo foi distorcido a partir de Roma. Esta igreja aqui que recebeu esta carta aos Romanos, que nós vamos ler aqui hoje, parte dela. A questão do mérito entrou, mas de uma outra forma. Tinha a prática, né, da simonia. Quem sabe o que é a prática da simonia? O que era, Gabriel? Comprar o perdão dos pecados. Né? Um padre, tinha um muito famoso na época de Martim Lutero, chamava Tetzel. É isso mesmo? Ele falava o seguinte, a cada tinintá, ele passava com gasofilaço, né? E as pessoas colocavam moeda e recebiam uma carta escrita pelo próprio Papa, ou uma autoridade romana, da igreja romana, dizendo o seguinte, olha, você ou seu parente saiu do purgatório. Você ofertou. E Tetzel falava o seguinte, a cada tilintar de moeda, né, no gasofilaço, que nesse baú, uma alma sai do purgatório, e os céus se alegram e tal. Isso é mérito. Ninguém compra salvação. Primeiro, não existe purgatório. Amém, igreja? A Bíblia não fala disso. Tá?
E ninguém pode comprar a salvação, meu querido. Ninguém. Ninguém. Graças a Deus por Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. E tinha uma outra prática também, né? Peraí, agora eu estou confundindo simonia com indulgência. Hã? A simonia é a venda de artigos, né? E a indulgência que é isso, né? Tá confundido. Desculpe, viu? Deu para entender agora, igreja? Deu para entender, né? Simonia é o que mesmo? Vender objetos sagrados. Você vê algo parecido hoje? Água do Rio Jordão. Hã? Hã? E a indulgência, né? Que é comprar pelo perdão dos pecados, comprar salvação para a alma sair do purgatório, ou morrer e não passar pelo purgatório e ir direto para o paraíso. Então, meus amados, essas coisas elas tomam novas formas, por quê? Essas coisas estão dentro de nós. Fala assim com o seu irmão, essas coisas estão dentro de você. É a religião natural do ser humano, é o mérito, tá? Por isso que só pode vir a Cristo quem foi tocado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, igreja. Não adianta falar que gosta de Jesus, não adianta falar que ora para Jesus. Meu querido irmão, mais de 90% do Brasil fala que gosta de Jesus. Não adianta, tem que receber Jesus como Senhor e Salvador. E isto demanda um coração do jeito correto, coração, né, quebrantado. Amém, meus amados? Então vamos passear pela carta aos Romanos, porque nós vamos aprender alguns fundamentos aqui maravilhosos para a nossa vida e para você, meu querido visitante, meu querido irmão, né, para que você confie somente em Cristo Jesus. Né, quando você lê lá, né, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura, somente a Deus a glória. Tudo isso nós vamos falar aqui hoje, mas não dessa forma reduzida, destacada ali, mas dentro da mensagem que nós vamos pregar hoje. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 18. Este versículo, que esses dois versículos, né, eles serão a introdução. Nós vamos abrir muito a Bíblia hoje. Deus quiser vai dar tempo, né? Mas qualquer coisa a gente vai até 9 horas. Amém, igreja? Meus amados, Martinho Lutero, ele cresceu nesse meio aí, onde os membros da igreja eram levados a pensar, né, que tinham que agradar a Deus para alcançarem a salvação. E Martinho Lutero vivia atormentado. Ele vivia atormentado. Algo que eu quero destacar aqui que é muito importante vocês entenderem. Olha, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Esta é uma parte da obra do Espírito Santo. Se parar por aí, e você for uma pessoa sincera, você vai viver com medo. Tá? Se você deixar o mundo falar mais alto do que as Escrituras, e for convencido só dessa primeira metade da obra do Espírito Santo, você vai viver com medo. Ou você vai virar um fariseu hipócrita. Porque diante do confronto do Espírito Santo, ou a gente quebrando o coração, ou a gente endurece. A gente pode até continuar sendo religioso, né? A gente escolhe uns pecados para evitar e abraça os outros pecados. Por exemplo, um pecado que, se a gente bobear, todo mundo abraça, o orgulho. Todos nós gostamos de falar, né?
Enquanto estiver nessa carne, eu sou pecador, eu sou pecador. Tem uns que falam são mais dramáticos, eu não presto. A gente fala essas coisas da gente mesmo. Mas e se o outro falar isso, a mesma coisa que você falou sobre você? O orgulho floresce na hora. Né? É religião natural, o orgulho. Faz parte da religião natural. Então, ou a gente é quebrantado de fato, convencido dos pecados, da justiça e do juízo, ou a gente se torna um religioso. Isso é muito perigoso. Amém, igreja? É melhor a primeira opção, melhor ficar com medo do que virar um hipócrita. Amém? E Martim Lutero vivia com medo. Vivia com medo, né? E ele prometeu fazer seminário, se tornar um padre, durante uma tempestade. Né? Raios para tudo quanto é lado. Aí ele olhando para o céu, Deus vai me matar, Deus vai me matar. E aí ele promete a Santa Ana. Santa Ana. Eu não sei que santa é essa não, só seu nome. Todo mundo aqui é santo, amém? Quem tem Jesus é santo, amém? Amém. Mas ele promete a Santa Ana. Santa Ana, olha, não é Santana não, é Santa Ana. Viu? Eu prometo, se poupar minha vida agora, eu prometo fazer um seminário e ser padre e servir a Deus. E aí ele faz o seminário. Né? E aí Deus começa a trabalhar na vida dele. Ele conhece as Escrituras. Ele, diferente do povão, tem acesso às Escrituras. Ele aprende latim, né? Ele tem acesso às Escrituras. E ele vai estudando, aí ele lê algo maravilhoso, e sempre com medo. E sempre com medo de Deus. Mas ele lê algo maravilhoso. Que versículo que ele lê? Dou um chocolate para quem me falar. Hã? Vou ter que pagar chocolate para aqueles ali não, aqueles são grandão. Né? Depois vocês me cobram, eu vou comprar um Trento para vocês. Romanos o quê? 1:17. Vamos ler lá? Romanos 1:16 e 18. Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o quê? Como está escrito? Como está escrito? O justo viverá pela fé. Glória a Deus, igreja. Essa é a nossa realidade. Nós vivemos pela fé. Esta é a segunda obra do Espírito, no que diz respeito à salvação. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você se sente pecador, você grita, ai de mim que vou perecendo. Quem vai me livrar do corpo desta morte? Aí o Espírito te mostra Cristo Jesus, Cristo crucificado. Ele pagou pelos seus pecados. Glória a Deus, igreja. Meus amados, esta é uma experiência profunda. Não é algo intelectual somente. Isto mexe lá no centro das nossas vidas. Mexe com tudo, abala tudo, destrói tudo. Tudo vira mentira perto dessa verdade. Todas as religiões caem diante disso. Somente Cristo salva. Somente Cristo salva. E Paulo escreve essa carta aos Romanos para falar desta justiça, da justificação pela fé. Primeiro você tem que entender o que é justiça para Paulo. O que é justiça? Obedecer a Deus na maioria dos detalhes, no mínimo dos detalhes,
obedecer a Deus em tudo. Todos os detalhes. Um pecado só, acabou. Um pecado só, foi o que aconteceu com Adão. Um pecado só, separado da glória de Deus. Esta é a verdade que a Bíblia nos apresenta, desde Gênesis. Um pecado só, o homem só se achega a Deus, só tem comunhão com Deus, através do sacrifício de Cristo. Mas espera aí, pastor, Cristo só veio 2000 anos atrás, quem morreu antes dele? Este era justificado pela fé nas coisas que apontavam para Cristo. Glória a Deus. Adão foi justificado, Abel foi justificado, Noé foi justificado. Então, justiça é, para Deus, obedecer em todos os detalhes, ser perfeito. Aí eu te pergunto, quem é? E é isso que Paulo vai falar no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Ninguém. Justificação é um termo de tribunal. Ser declarado justo. Ser declarado justo. O cara praticou um crime. E aí o juiz vai julgar a causa dele. Aí o juiz fala, olha, não, você não matou ninguém não, a pessoa morreu lá, tá? Você agora é justo. É verdade? É verdade isso? O pastor Fabrício gosta desse exemplo. É verdade isso? Que tipo de juiz é esse? Corrupto. Mas espera aí, como assim a gente é justificado então? É o que Paulo trata nessa carta. Deus exige perfeição, ninguém conseguiu ser perfeito. Cristo foi perfeito. E pelo fato dele ser homem e Deus ao mesmo tempo, o sangue dele é precioso de tal forma que paga por todos os pecados de todos os pecadores que se arrependem diante de Cristo. Glória a Deus, igreja. O apóstolo João escreve, filhinhos, não pequeis. A graça não é cartão verde, cancela levantada para pecar, para passar os pecados. Não. Não pequeis. Contudo, se você pecar, você tem perdão pelos seus pecados, porque nós temos um advogado lá no céu. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus, igreja. Então, Paulo, aqui temos o tema aqui da carta, aqui, a ousadia de Paulo diante do Evangelho e a justiça, a justificação pela fé. O justo viverá pela fé. Olha o que está escrito em Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que esse texto está falando? Que Deus está irado. E você tem como perceber a ira de Deus? Olha as catástrofes acontecendo. Olha essas coisas ruins acontecendo. Mas aqui Paulo, ele fala de um castigo bem diferente, neste capítulo 1 aqui. Olha, meus amados, eu não vou aprofundar muito. A minha intenção é mais que você leia Romanos em casa e aprofunde no conhecimento em casa. Amém, igreja? Esta é a minha intenção. Vou só dar uns flashes de cada capítulo, de cada passagem, porque Paulo ele vai seguindo uma sequência lógica, porque ele vai fazer um fechamento maravilhoso aqui. Ele vai chegar num ponto maravilhoso aqui. Tá? Então, você entendeu a intenção da mensagem? Não é trazer uma explicação profunda, mas é atiçar a curiosidade. E também fazer com que você dê glória a Deus esta noite, pela salvação que nós temos em Cristo. Amém, igreja? Então, Paulo fala aqui, olha, Deus está irado.
E a ira dele se revela de uma forma peculiar aqui, né? Como que a ira de Deus se revela? O homem faz o que ele quer. Lê lá no versículo 25 e 26, olha só. 24 e 25, me desculpe. Olha, Deus está irado porque o homem trocou a verdade dele pela injustiça. Caiu na idolatria. Por causa da idolatria, por causa de sair da presença de Deus, de ignorá-lo como Deus, versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Olha só. Pelas concupiscências do seu próprio coração, ou seja, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre, amém, eternamente amém. Por causa disso, por causa da idolatria, Deus entregou esses homens, às paixões infames. E aí Paulo aprofunda, né? A perversão do homem vai a tal ponto que até na hora do sexo a coisa foi pervertida. Mulher com mulher, homem com homem. É isso que Paulo vai falar no capítulo 1. O homem caiu, ok. Deus não se afastou do homem. Deus buscou ter comunhão com o homem, mas o homem buscou a mentira. Até quando Deus deu o reset na humanidade com Noé. O homem de novo foi para a mentira. Quis servir a criatura no lugar do Criador. Escolher outros deuses. Qual foi o castigo aqui? Deus deu corda. Vai. Deus entregou tais homens às suas paixões. Vai embora. Olha só, meus amados. Mas espera aí. Paulo, ele continua no seu argumento aqui. Ele quer aprofundar a coisa aqui. E aí ele se volta para os judeus no capítulo 2. Presta atenção que Paulo diz no capítulo 2. Você que conhece a lei, você que se gloria em Deus, que acha que é guia de cego, que acha que é alguma coisa, por que você não corrige a si mesmo? Por que você não anda de maneira perfeita diante de Deus? Né? Paulo fala disso. E aí Paulo, ele se vira para o povo da antiga aliança. Da aliança de Moisés. E vocês lembram que eu falei que o mérito e o orgulho tomou conta? Estão lembrados? E Paulo está falando para esta pessoa. Que era orgulhosa, que confiava na força do próprio braço. E aí Paulo fala, você também é pecador, não é? Você sabe que Deus exige perfeição. E você sabe que você acusa os gentios de idolatria, mas você rouba os templos. Você condena o adultério, mas você pratica o adultério. Meus amados, se Paulo continuar, ele vai pegar todo mundo. Ele cita alguns pecados, mas se ele continuar, ele vai pegar todo mundo. Ninguém vai escapar. Em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte para o judeu: olha, judeu, tem jeito de confiar nas obras? Tem jeito de confiar na obediência? Este é o argumento de Paulo no capítulo 2. Quer ver? Vamos ler um versículo no capítulo 2. Né? Olha aí. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5. Tu, ó homem, né? Apesar de ele falar homem aqui, mais para frente você sabe que ele está falando com um judeu, tá? Mais para frente aqui no texto. Que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas.
Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao quê? Arrependimento. Tem espaço para orgulho aqui? Não tem. Mas segundo a dureza do teu coração, né, impenitente, acumulas contra ti mesmo o quê? Ira. O que Paulo está falando aqui? Deus está irado somente com os gentios? Com os judeus que não são quebrantados também. Que confiam nas obras também. Então, meus amados, olha o que Paulo está falando aqui, meu querido. E aí chegamos à conclusão. Paulo continua e ele dá vários argumentos. Lê lá depois na sua casa. Lê lá no... Temos aqui o ápice da coisa aqui, da argumentação de Paulo aqui. Romanos 3, 23. Vamos ler juntos? Lê aqui. Vamos lá? Já está ali? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Alguns ou todos? Todos pecaram. Então Paulo fecha o argumento aqui. Todos pecaram. Todos pecaram e estão o quê? Estão destituídos da glória de Deus. Eles todos precisam da longanimidade, bondade, do poder de Deus para conduzir o homem para o quê? O arrependimento. Glória a Deus, igreja. Todos pecaram e precisam de Deus. E precisam de Deus. E aí Paulo no capítulo 3 ele fala, olha, é pelo sangue de Jesus. Não tem jeito, é pelo sangue de Jesus. Olha só o que diz no versículo 24. Mas quem crê em Jesus é o quê? Justificados o quê? Pelo quê? Sua graça, sola gratia. Amém, meus amados? Né? A fé está aqui também. Mediante a redenção que há a quem propôs no seu sangue como propiciação, mediante somente a graça, somente Cristo, somente a fé. E somente Deus a glória, somente as Escrituras. Glória a Deus, igreja. Mas aí Paulo, ele não acaba aqui com... Né, ele fala do judeu e do gentio, né? Ele fala do judeu e do gentio, todos pecaram e tal, mas aí ele vai mais fundo no argumento ainda. Ele pega duas das principais, dois dos top 10 dos judeus. Vamos fazer aqui o top 10 aqui, top 10 dos heróis judeus. Vamos lá. Em primeiro lugar vem quem? O pai Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, amém? Davi é a figura do Messias esperado pelos judeus. Davi é o cara para o judeu da época de Paulo. Tá? E aí Paulo, ele pega duas dessas figuras, aqui no capítulo 4. Quem que ele pega? Quem já leu, pode falar aí. Abraão e Davi. Vamos ler lá no capítulo 4, olha só. Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. Que diremos, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ou seja, como que Abraão foi salvo? Como que o nosso pai, né, o pai dos judeus, o pai daqueles que são descendentes de Jacó, né, o pai de Isaac, o vô de Jacó. Como que ele foi salvo? Como que ele alcançou a salvação? É isso que ele está querendo dizer no versículo 1 aqui. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não
diante de Deus, Abraão podia se gloriar? Ele podia chegar diante de Deus e falar, olha, me salva, o Senhor é obrigado a me salvar? Não. Pois que diz a Escritura, né? Paulo cita aqui, Gênesis, né? Abraão creu em Deus e isso o quê? Ele foi justificado pela fé. Glória a Deus, igreja. E aí Paulo fala, ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas Abraão não trabalhou, isso que ele está querendo dizer, né? E é assim que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui o quê? A quem Deus olha para o homem e fala o seguinte, olha, agora você é justo. Você está limpo diante de mim agora. Né? E aí, Paulo cita Davi, um salmo de Davi. Olha só. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são o quê? Cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais o quê? Davi entendeu que esta coisa do homem ser declarado justo não parte do homem. Não parte do homem. Parte de quem? De Deus. E aqui Paulo fecha esse argumento aqui para os judeus. Olha, judeu, né, gentio judeu, qualquer um que ache que é o mérito, que é a força do próprio braço. Olha, Deus está irado, o homem é pecador, é a bondade, é a longanimidade, é a fidelidade dele que conduz o homem ao arrependimento. É em Cristo Jesus que somos salvos. Olha só, Abraão não foi salvo pelo mérito. Davi entendeu que é Deus que torna o homem justo e não o homem que se torna justo. E assim Paulo fecha esse argumento aqui. E aí ele vai para o capítulo 5, e ele começa o capítulo 5 de forma maravilhosa. Vamos ler juntos? Versículo 1. Está aqui já? Vamos lá. 1, 2, 3 e... na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos parar por aqui, porque, né, o versículo 2, a gente tinha que ter parado na parte A do versículo aqui, porque agora ele começa a falar os motivos de glória. Mas eu quero pegar somente o que ele quer falar aqui no versículo 1 e a parte A do versículo 2. Por que nós temos paz com Deus? Deus não está irado? Deus não está em guerra contra o homem? Mas nós estamos em paz com Deus, por quê? Por causa de Jesus. Mediante a fé, nós temos acesso a esta graça. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aí no restante do capítulo 5, Paulo vai comparar, né, como foi a queda de Adão. Um pecado gerou todos os pecados que existem, bilhões, trilhões, não dá para contar os pecados. Eu já devo ter pecado 1 milhão de vezes. Eu, somente. E vou pecar ainda. Tá? O João fala, né? Quem fala que não tem pecado é o quê? Mentiroso. 7 vezes cai o justo, 7 vezes o quê? O Senhor levanta. Glória a Deus, igreja. Por causa de um pecado, entrou todos os pecados. Mas Jesus veio, no meio de muitos pecados, em um ato de justiça, é capaz de apagar todos os pecados. Glória a Deus, igreja. Porque é sangue de quem? É sangue de homem? É sangue de Deus. Amém? Depois você lê na sua casa o restante do capítulo 5. Mas aí, né, alguns acusavam. Paulo fala disso no capítulo 2 e no capítulo 3. Agora ele vai aprofundar no assunto no capítulo 6.
né? Alguns falam o seguinte, que nós, né, usamos da graça, desse perdão, para pecarmos mais ainda. Que a graça é cartão verde, é cancela aberta. Não precisa pagar estacionamento não, para pecar. Paulo, Não. Vamos lá no capítulo 6. Do versículo 1 ao versículo 4. Está vendo? Somos salvos pela graça, amém, igreja? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Tinha gente falando isso. Você sabia que surgiu um herege na época dos apóstolos que falava o seguinte, olha, vamos pecar, e vamos pecar com requinte de perversão para que venha mais graça sobre a gente. Né? E tinha judeu acusando a igreja disso. Né? Paulo aqui na carta aos Romanos, vou te ajudar a ler. Ele trabalha com um opositor imaginário. Um opositor que trazia todos os argumentos dos judeus contra o evangelho de Cristo. Então ele traz essa argumentação e responde essa argumentação. Esta é uma delas. Tá? Depois você lê na sua casa. Que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O crente pratica a santificação. Seguir a paz com todos e sem a qual? Mas não é a santificação que vai fazer ficar apto. A santificação é um sinal de que você foi salvo. Tá? No entendimento dos apóstolos, a santificação não é aquilo que te torna apto. Mas é aquilo, né, o apóstolo João fala muito bem na sua primeira carta, é aquilo que mostra que você passou pelas obras do Espírito Santo. Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você gritou, ai de mim que vou perecendo, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem que eu vou fazer agora? Estou perdido. Não é algo superficial, não, é algo profundo. Aí você vai até Cristo Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Né? O Espírito age na sua vida, fazendo você glorificar quem? Deus, glorificar a Cristo. Aí Paulo usa o exemplo do batismo aqui. No batismo, sabe o que significa o batismo, gente? A gente morre para tudo. O batismo significa, o que significa o batismo? Morrer para tudo, mas viver para Cristo. Não venham acusar a gente que a gente prega a salvação pela graça para passar pecado, não. Olha o batismo, olha o que significa o batismo. No batismo eu declaro que Ele é meu Salvador e Ele é meu Senhor. Vamos falar? Ele é Salvador e? O que Ele é seu? Salvador e? Senhor, é Ele que manda na sua vida. Glória a Deus, igreja. Contudo, você vai olhar para as suas obras, você vai buscar santificação, mas você vai olhar para as suas obras, o que você vai falar? Eu sou o maior dos pecadores. E não é de forma superficial, de forma bonitinha para Deus, não. É de forma sincera. Aliás, o Espírito Santo nos mostra isso. Mostra que as nossas obras são totalmente insuficientes. Glória a Deus, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Amém, igreja? E aí Paulo continua a falar sobre a questão do batismo. Né, sobre a morte do cristão do batismo, sobre, né, essa questão de, no batismo nós nos oferecemos a Deus no restante,
né? Olha só, aí ele continua aqui a sua argumentação no capítulo 7, o famoso capítulo 7 de Romanos. Este capítulo aqui, né? Pode causar confusão. Do que Paulo está falando? Da sua experiência como judeu? Da sua experiência como cristão? Né? De que Paulo está falando? Olha, no início do capítulo 7, vou falar do início aqui, a gente tem tempo ainda. Paulo fala o seguinte: olha, vocês que conhecem a lei, você sabe muito bem que, segundo a lei, quando o homem está casado com uma mulher, ele está ligado a ela, enquanto um dos dois vive. Estão ligados. Mas quando morre, a outra parte está livre para casar de novo. Mas aí Paulo fala para o cristão: olha, cristão, sabe quem morreu? A lei não morre. A lei é eterna. Porque Cristo é eterno. Cristo é a lei. Tudo que você lê lá em Moisés é Cristo. Glória a Deus, igreja. Você lê em profetas, é Cristo. A lei não pode morrer, a lei é eterna. Tá? Então, como assim a gente vai largar a lei? A lei não é mais o nosso esposo. É porque você morreu. Você morreu para pertencer a outro. E aí Paulo continua falando, olha, porque a lei, ele continua falando sobre o que a lei faz. A lei não tem condições de te fazer crescer. A lei pode até provocar uma transformação externa, mas interna não, e Paulo fala disso. Né? Ele fala na primeira pessoa aqui, olha só. Né? Olha só no versículo 7. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, toda sorte de cobiça. Paulo era o fariseu, no que diz respeito à lei exterior, ele podia até ser perfeito, mas na lei interior, meu querido, o 10º mandamento acabou com ele. O 10º mandamento despertou nele toda sorte de desejo. E qual que é o 10º mandamento? Não cobiçarás aquilo, não cobiçarás aquilo, não, E aí Paulo continua falando, olha, a lei é boa, mas ela, comigo, com o homem caído, ela só desperta trem ruim. Não dá para confiar na lei para me salvar. Não dá para olhar para a lei e falar o seguinte, olha, através dela eu vou ficar forte. Ela vai me empoderar. E aí Paulo fala esses versículos interessantes aqui, né? Que ele não entende ele mesmo. Olha o versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ou seja, eu não quero desejar, mas eu desejo. Ora, se faço o que não quero, considero que a lei é boa. Ou seja, uma parte dele sabe, olha, a lei é boa, tem que ser obedecida, mas ele não consegue. Né? E ele continua na sua argumentação, né? E aí ele dá o famoso grito aqui. Olha o versículo 24. Olha o que a lei faz com ele. Olha o que o Espírito Santo faz com o homem através da lei. Vamos ler juntos, versículo 24. 3, 4. Agora lê o 25.
Ou seja, olha, de mim mesmo não tem nada de bom. De mim mesmo não tem nada de bom. Eu sei que a lei é boa, mas eu não obedeço. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. É isso que a lei faz. É uma das funções da lei. É fazer você se sentir inapto. É fazer você dar esse grito aqui, desventurado homem que sou. É isso que Paulo está falando aqui. Mas aí, olha o que ele diz no capítulo 8, versículo 1. Vamos lá juntos? Está aí já? Vamos lá? 3, 4. Os dois, vamos lá. Ou seja, porque o poder de Cristo Jesus, né, e é um poder de tal forma que Paulo chama ele de lei, o poder do Espírito da vida, né? Não tem a lei da gravidade? Quem mantém a lei da gravidade? Hã? Deus. Paulo usa essa expressão aqui, a lei do Espírito da vida, ou seja, o Evangelho, operado pelo Espírito Santo, né? Te livrou de algo natural. A lei de que, por natureza, você vai desobedecer a Deus. Se Deus colocar uma regra, não sente em cadeira verde, o que você vai querer? Sentar na cadeira. Esta é a lei da morte. A lei somente faz isso. Somente a lei vai fazer isso. Se você não for esclarecido com Cristo. Pastor, isso é só para nós do Novo Testamento? Não, meu querido. No Antigo Testamento, Deus já tinha derramado essa graça. Glória a Deus, igreja. Está lá. Estava lá, estava na própria lei. Se você pecar, você vai diante de Deus, vai pedir perdão, e Deus vai te perdoar. Glória a Deus, igreja. Estava lá na lei de Moisés, meu querido. A graça de Deus já estava lá há muito tempo. Mas o mérito cega. O mérito cega. Mas nós que temos Cristo Jesus, que estamos debaixo do poder dele, nós estamos libertos da morte eterna, da ira eterna. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Né? Leia depois, né? Leia tudo, você vai ver que tem muito argumento difícil, né? Mas eu estou pegando aqui o ponto central e os versículos aqui que eu quero destacar. Amém, igreja? E aí, como que é assim? Como é que a gente luta contra o pecado? Como que a gente luta contra o pecado? Olha lá no versículo 12. Eu vou falar de uma linguagem bem popular aqui para os irmãos entenderem, porque aqui esse texto é difícil, tá? Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente o quê? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de... Porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez o quê? Você não vai ficar gritando toda hora. Ai de mim que vou perecendo. Com medo. Você não vai ficar só na primeira obra do Espírito. Você vai ficar outra vez atemorizado? Você que tem Cristo Jesus? Hã? Não. Então aqui carne, provavelmente carne, aqui Paulo está falando, olha, você não vai tentar chegar ao céu pela sua própria força. Alguns falam, não, pastor, carne aqui é viver segundo o pecado. Não. Carne para Paulo pode ser isso, ou pode significar também viver tentando alcançar a salvação pelo próprio esforço. E aí Paulo faz essa rivalidade. Tentar ganhar salvação pelo próprio esforço, não vai conseguir, ou se santificar através do Espírito. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Aí Paulo, olha, se vocês
se santificarem? Tendo o Espírito Santo, ou seja, o que é ter o Espírito Santo? É só você perceber se você tem a obra do Espírito Santo. Qual que é a obra do Espírito Santo? Ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, e ter Jesus Cristo como segurança. Se você não tiver segurança em Cristo, meu querido, acabou. Acabou. É o que atormentava Lutero. É o que deixava Lutero doido. Você acha que Lutero não leu que Jesus Cristo é Salvador, que ele pagou pelos... Leu, mas ele não conseguia colocar isso em prática. Isso só o Espírito pode fazer em você, meu querido. Pastor, eu não tenho isso, como é que eu consigo? Não tem jeito de você conseguir pelas próprias forças. Você tem que orar. Deus, me enche com o Espírito Santo. Me enche, para que Cristo habite, sabe? E aí, meu querido, quando Deus te encher, você vai sentir uma alegria, e essa alegria, o fruto, a origem dela vai ser o seguinte, olha, eu sou filho de Deus porque Cristo pagou pelos meus pecados. Aí isso vai, tá? Era isso, né, que movia os nossos irmãos pentecostais, tá? Os antigos, né? A alegria da salvação em Cristo, nessas bobeiras de coach, de evangelho de prosperidade, né? Não. Sabe? Eles vibravam em Cristo Jesus. É isso que impactou. Depois você lê lá John Wesley. John Wesley viajando no barco, né? Tempestade, vou morrer. Ele estava na lei, ele estava no esforço, ele estava no medo, ele estava no temor. E aí ele encontra com uma turma cantando em meio à tempestade. E ele pergunta, por que vocês estão cantando? E eles falam, porque Jesus Cristo é o meu Salvador e Deus é o meu Pai. Glória a Deus, igreja. E ali, isso acaba com John Wesley. A experiência de John Wesley e Martim Lutero é quase a mesma coisa. Eles viviam atemorizados. Né? Mas aí, quando eles encontraram com Jesus Cristo Salvador, foram tocados pelo Espírito, Cristo me dá segurança, o sangue dele me dá segurança. Né? Vou para a santificação, não para ser salvo, vou para a santificação, a mortificação do pecado, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. Aí olha o versículo que diz o versículo 15, vocês não vão viver atemorizados, porque não recebeste o espírito de escravidão, né? Olha o cara lá de Romanos 7, escravo, né? Tá escravo ali, tá? Alguns irmãos que vão concordar comigo, não, ok. Né? Romanos 7 fala da experiência cristã. Não, meu querido, outro versículo fala dessa experiência aí, que é parecida, porque, igual eu disse para vocês, o mérito é a nossa religião natural. Está no cristão ainda. A gente tem que mortificar o mérito para confiar somente em Cristo. Então, por isso que às vezes se embola, né? A experiência cristã com a experiência do judeu. Tá? Que ainda não encontrou Cristo, ou do homem Paulo, independente de ser judeu. Tá? Os que entendem aí vão saber o que eu estou falando. Pastor, não entendi nada. Aprofunda, meu querido. Aprofunda. Isso aqui é maravilhoso demais. A carta aos Romanos é maravilhosa. Glória a Deus, igreja. Porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Deus é meu Pai agora. Ele estava irado comigo, mas agora Jesus Cristo, né, como diz o pastor Fabrício, né, colocou na minha conta um crédito infinito. Que crédito é esse? Não é dinheiro, é filiação. Eu sou filho do Deus vivo. Glória a Deus, igreja. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Bendito seja Deus. Né? E aí, como que nós vivemos agora? Nos santificamos no poder de Cristo, no poder do Espírito, como filhos de Deus. Mas existe algo, né, que deve acontecer com a gente, que também é um sinal de salvação. Né? O nosso professor Diego fala muito disso, né?
Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Não, no final do capítulo 16, se não me engano. Que seja maldito, fala aí, completa aí, Diego. Que seja maldito quem não... Fala aí, Diego. Hã? Esqueceu? Quem não ama a volta de... lembrou agora? Que seja anátema. Mas peraí, pastor, eu tenho que amar a volta de quem? Se você é salvo, você tem que amar, meu querido. Uai. Olha a obra do Espírito Santo. O que ele fez com você? Né? E aí Paulo fala dessa experiência aqui no capítulo 8, versículo 12. Olha só. 22. Desculpe, 22. Cadê? Não, acho que eu perdi aqui, anotei errado. Vamos lá, versículo 18. Vamos ler esse aqui e a gente vai entender melhor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha só, estamos esperando o quê? A volta de... A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de... Ou seja, o universo está esperando a revelação, a glorificação aqui no caso, da igreja. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade, da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Aí Paulo fala, não é somente a criação que está gemendo. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Você está gemendo, meu irmão? Uma das características dos cristãos é chorar. Tá? Chorar. Nós choramos por causa da injustiça. Sabe? Nós choramos por causa da injustiça. Por causa do nosso pecado. A gente cai, a gente peca. A gente chora por causa das tentações. A gente chora por causa deste mundo. A gente sabe que este mundo não é para nós mais. Nós estamos esperando o reino. Nós estamos gemendo, esperando a volta de Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. Aí Paulo fala o seguinte, mas o Espírito também geme por nós. E Ele nos ajuda nas nossas orações. Versículo 26. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, em meio às tribulações, nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito ora por nós. Glória a Deus, igreja. É assim que nós vivemos. Santificamos como filhos de Deus. Gememos esperando a volta do Filho de Deus. E temos o auxílio do Espírito Santo que está orando por nós. Glória a Deus, igreja. E aí, diante da justificação pela fé, diante dessa salvação, dessa maravilha, que deixa o mundo doido. Que deixa o mundo doido. Esse dia eu estava vendo uma novela. Vendo não, misericórdia, não vejo novela não, nem de crente. Tá? As novelas de crente é cheio de pecado. Né? Pecado artístico, que eles falam, né? A moça ficou a novela toda pecando, mas no final ela converte, aí a outra pessoa, ela acha que agora é de Deus. Ela pecou a vida toda, agora ela é crente, aí mostra ela lá na igreja orando, bem comportada. O mundo zomba da graça. O mundo não vai entender a graça. Tá? A mulher na novela estava errada, estava certa, né? A representação ali, tá bom? Mas o mundo não vai entender isso, porque o mundo anda no mérito. Né? E quando quando eles acham que são alguma coisa, eles são por causa do mérito, porque eles merecem. Mas nós não, andamos na graça. Glória a Deus, igreja. Diante da justificação pela fé, diante de todas essas bênçãos, diante de um Deus que veio e nos salvou,
diante do Deus Pai, que antes da fundação do mundo fez um plano, diante do Deus Filho, que veio e executou o plano, diante do Deus Espírito Santo, que veio e está aplicando o plano dele. Paulo escreve essa passagem poderosa. Vamos ler juntos. Romanos 8, 31. Fique de pé no nome de Jesus. Você vai ler de pé. Vamos ler juntos. Paulo aqui chega à conclusão da justificação pela fé. Depois ele vai falar de outros assuntos. Abaixa aí, meu querido, para não... Abaixa o letreiro aí. Para não dar problema, para não dar pausa na leitura. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará... Continua. Quem tenta... Quem os condenará? Continua. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia todo. Continua. 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 Nem a altura. Glória a Deus Todo-Poderoso. Meu querido, foi Deus que nos salvou. Quem vai nos acusar? Glória a Deus, igreja. Que o Espírito Santo aplique esta obra no seu coração. Que você, que nunca entendeu o Evangelho da graça, possa entender e glorificar o seu Deus. Somente Cristo salva, meu querido. Somente através dele nós fecharemos a boca do acusador. Quem é o acusador? O diabo. Que você se fortaleça em Cristo Jesus toda a sua vida, no nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Pai Santo, que o Senhor nos fortaleça, Pai. Que o Senhor nos fortaleça.